Olá, seja bem-vindo ao Unisque Notícias. Veja os destaques desta edição. Bairros da Zona Sul da cidade de Santa Cruz do Sul contam com um novo complexo de saúde. Ler um livro não é um hábito de todos os brasileiros e estar em uma biblioteca não é comum para 66% das pessoas. Junho é o mês da festa de São João, mas você sabe como ela surgiu? E na reportagem da Rede Prosa, a história do trem que impulsionou o desenvolvimento na Serra Gaúcha. Fique conosco, o Unisque Notícias está no ar. Começamos esta edição falando sobre um hábito que todos deveriam ter, o hábito da leitura. Divulgada recentemente, a pesquisa Retratos da Leitura do Instituto Pro Livro revelou que 56% da população brasileira tem esse costume. Revelou também que a Bíblia e os livros religiosos são os mais lidos. O estudo também mostrou outros dados. Confira na reportagem. Bom, a leitura para mim, antes de tudo, é conhecimento, né? Eu acho que através da leitura a gente consegue perceber outros mundos, né? A gente tem o acesso a múltiplos pensamentos, né? Tu tem essa capacidade de tentar ver como outras pessoas pensam e através disso mudar o teu próprio pensamento. No Brasil, 3% das pessoas que leem regularmente e têm entre 25 e 29 anos fazem isso por exigência da escola ou faculdade, segundo a pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo Instituto Pro Livro e parceiros. Mas o Matheus não faz parte dessa porcentagem. Hoje, com 26 anos, ele acredita que a leitura nos aproxima de outras realidades. E já que toda a família ama a leitura, foi aqui, incentivado pelos pais, entre histórias em alemão, histórias infantis e poesias, que Matheus cresceu amando as palavras. A distinção entre o verdadeiro e o falso aplica-se às ideias, não aos sentimentos. Um sentimento pode ser superficial, mas não mentiroso. Arthur Kestler. Eu desenvolvi esse hábito por conta da família, assim, em particular minha mãe, né, que sempre me imbuiu assim de livros e me obrigou à leitura, me obrigou entre aspas, né? Mas eu cultivei e foi cultivado isso em mim de maneira educativa, né, com que eu lesse bastante, né? Sempre tive um apoio da família com relação a isso, porque todos sabem da importância que é a leitura, né? Da importância que se faz da leitura, né? Eu acho bem importante incentivar a leitura, porque eu fui incentivada a isso quando criança, né? A gente veio de uma família de imigração alemã, então as primeiras histórias que eu ouvi foram em alemão, né? Que era a língua mãe da gente, a gente nem falava o português, né? Todo mundo tinha assim uma cultura da leitura mesmo, né? Eles recebiam livros da Alemanha e aí eles liam esses livros e contavam como Geschichte, eles diziam em alemão, né? Que eram historinhas infantis pra gente. Para essa pesquisa, leitor é considerado aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Já o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que o tenha feito no último ano. O livro didático aparece em 5º lugar entre os lidos com maior frequência. Mas a escola não estimula só esse tipo de leitura, e sim a busca pelo conhecimento. A escola é o lugar onde se formam leitores. Claro que a família tem um papel preponderante também, a família vai ajudar, mas é na escola que, pela aquisição da alfabetização e do letramento, você vai estar em contato. A cultura da leitura, ela tem que ser, é um processo, ela tem que ser fomentada, né? Ela depende de aspectos cognitivos também da linguagem. E é uma questão de capital cultural. Eu diria assim, tem um sociólogo que é o Pierre Bourdieu, que ele vai dizer assim, quanto mais acesso a bens culturais, né, você tem a cinema, teatro, enfim, livros, arte de uma forma geral, você vai formando esse capital cultural e vai consumindo mais esse capital cultural. Mas para isso a gente tem que ter acesso. A educação é um caminho para o conhecimento. E se esse caminho não for de qualidade, se esse caminho não for apto o suficiente para que o aluno tenha um bom entendimento sobre o que é a leitura e o que pode influenciar a leitura na vida dele, vai ter algumas deficiências de pensamento, vai se ter um êxodo
de leitores, né? Segundo a professora Ângela, apesar de incentivarem o hábito da leitura, as escolas ainda têm grandes obstáculos. A má formação dos professores, que deveriam ser os mediadores da leitura, é apenas um dos problemas a serem enfrentados. O espaço também é formador. Não tem onde colocar os livros didáticos, onde eles vão? Para a biblioteca. A biblioteca não é depósito de livro didático. A biblioteca tem que ser um espaço que tem que ter almofada, um sofá, um profissional qualificado, recebendo, feliz porque a biblioteca foi bagunçada. Então é realmente impossível que a criança, o adolescente, o jovem entre nesse espaço e se sinta motivado a ler. Outro fator determinante no desenvolvimento do gosto pela leitura é a presença de livros em casa. E o que dificulta é o preço deles no país. Essa realidade pode ser comprovada, já que, de acordo com a pesquisa, 30% das pessoas nunca comprou um livro. O livro no Brasil é caro e que as famílias não têm o hábito de gastar com isso. Se a gente olha, por exemplo, os próprios dados da Retratos da Leitura no Brasil, a gente vê, né, que o custo que se gasta com a compra de livros é nada, né? Mas a pesquisa também revela dados positivos. A média de livros lidos aumentou, de 4 em 2011 para 4,96 em 2015. Além disso, 47% dos entrevistados têm como motivação o gosto ou interesse pessoal. Como o Matheus, que leu mais de 300 livros e aprendeu a ler sozinho, antes mesmo de entrar para a escola. E não importa o que você gosta de ler, revistas, jornais, livros. Leia, conheça outras histórias. As palavras vão se tornar parte de você. Durante esta semana, a Universidade de Santa Cruz do Sul sediou a etapa municipal da 6ª edição da Conferência Nacional das Cidades. O evento, realizado no Anfiteatro do Bloco 18, discutiu maneiras de como a população urbanizada pode ter um planejamento adequado. As etapas municipais e estaduais fazem parte do ciclo de debates. Nós estivemos por lá. Veja como foi. Promover a justiça e reduzir as desigualdades sociais. Estes são alguns dos objetivos da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Durante a programação realizada na Unisc, foram debatidos 4 eixos principais pré-estabelecidos pelo Ministério das Cidades: o Brasil urbano, a cidade que temos, a função social da cidade e da propriedade, o plano diretor e a cidade que queremos. O Conselho das Cidades, criado há mais de 10 anos, tem por objetivo avançar na agenda urbana e atuar na promoção da qualidade de vida da população. A 6ª conferência, ou as conferências nacionais da cidade, é um fórum apropriado para a comunidade externar, né, as suas necessidades, os seus anseios, as suas ideias na construção de uma cidade melhor, relatando as deficiências ou ratificando aquilo de bom que existe na cidade onde o cidadão vive o dia a dia. O tema deste ano foi Função Social da Cidade e da Propriedade, que debate a importância do interesse coletivo. Que as pessoas tenham o entendimento e o comprometimento em buscar alternativas para qualificar os espaços de vida individual e coletivos para toda a população de Santa Cruz, havendo um equilíbrio melhor. O encontro é uma preparação para a etapa estadual da conferência, que será em março de 2017 em Porto Alegre. A etapa nacional também será ano que vem, mas em Brasília entre os dias 5 a 9 de junho. A seguir tem uma boa notícia para a área da saúde de Santa Cruz do Sul.